E assim, com a ordem divina estabelecida por Deus, o livro de Jubileus nos revela que a humanidade deveria adotar um calendário solar. Esse calendário é composto por 364 dias, organizados em 4 estações de 91 dias cada. Essa estrutura assegura que os dias sagrados, como o sábado e as festividades, sempre ocorram nas datas adequadas. É um sistema impecável, mas que foi esquecido pelo restante do mundo. No livro de Gênesis, a narrativa se inicia com a criação da Terra, mas Jubileus nos oferece uma perspectiva ainda mais ampla. Antes mesmo da formação do mundo, os anjos foram criados no primeiro dia da criação. Esses seres celestiais têm um papel fundamental na administração do universo, incluindo a regulação do tempo e das estações. O livro de Jubileus destaca que esses anjos receberam responsabilidades específicas de Deus. Alguns supervisionam fenômenos naturais, como os movimentos celestiais, enquanto outros atuam como mensageiros e guardiões das leis divinas. Essa noção de anjos governando os céus é um tema que também aparece em outros textos antigos. No entanto, Jubileus enfatiza como esses seres angelicais são essenciais para manter a ordem no cosmos, assegurando que o Sol, a Lua e as estrelas sigam seus destinos divinos, conforme determinado por Deus, que estabeleceu que o Sol deve manter seu curso de acordo com as estações. Esses anjos não se limitam a observar a humanidade. Eles controlam o próprio tecido do tempo. Quando as pessoas se afastam do plano temporal de Deus, isso resulta em caos, um tema central ao longo do livro de Jubileus. Uma das questões mais polêmicas abordadas por Jubileus é sua ênfase na necessidade de seguir um calendário solar, em vez do calendário lunar que muitas culturas antigas, incluindo os israelitas, acabaram adotando. Para Jubileus, o calendário solar é a única forma correta de medir o tempo, pois se alinha de maneira perfeita. Com a ordem divina de Deus, o livro revela que o ano solar é composto por 364 dias, organizados em 52 semanas perfeitas. Cada uma das estações, primavera, verão, outono e inverno, possui exatamente 13 semanas, ou seja, 91 dias. Esse arranjo assegura que o sábado e outros festivais sagrados sejam sempre celebrados nas datas corretas a cada ano. Curiosamente, este calendário solar é bastante parecido com o calendário etíope, que ainda é utilizado hoje pela Igreja Ortodoxa Etíope. No calendário etíope, encontramos 13 meses, 12 de 30 dias e um mês adicional, chamado Pagum, que conta com 5 ou 6 dias para equilibrar a contagem. Poderia ser que o calendário etíope seja um dos raros sistemas modernos a refletir o tempo sagrado descrito em Jubileus? Em contrapartida, o calendário lunar, adotado por diversas culturas antigas, incluindo os israelitas, é considerado uma distorção dessa ordem divina. Devido à sua irregularidade, o calendário lunar faz com que meses e festivais oscilem ao longo do tempo, e Jubileus adverte que essa mudança em relação ao calendário solar pode causar desordem espiritual. Alguns certamente observarão a lua, mas isso pode perturbar as estações e transformar um dia de testemunho em algo abominável, conforme diz Jubileus 6:37. Para Jubileus, seguir o calendário lunar não é apenas um erro, é uma forma de desobediência à vontade de Deus. O livro sugere que, ao retornar ao calendário solar, a humanidade pode se reconectar com os ritmos divinos estabelecidos na criação do mundo. Jubileus reafirma a narrativa tradicional da criação em 6 dias, como descrito em Gênesis, mas se aprofunda no significado do primeiro sábado. Segundo Jubileus, Deus não apenas descansou no 7º dia, mas o santificou, tornando-o uma instituição divina, uma lei eterna destinada tanto a humanos quanto a anjos. O sábado
é visto como a base do tempo, um dia separado desde o início da criação e que deve ser observado para sempre. Essa noção do sábado como um princípio cósmico é fundamental em jubileus. Não apenas rege o ciclo semanal, mas também se entrelaça com a estrutura maior do tempo, incluindo os ciclos de jubileu de 49 anos. Esses ciclos visam restaurar a harmonia do mundo com a ordem de Deus, oferecendo períodos de descanso, libertação e renovação para a terra, o povo e até mesmo para os reinos angelicais, pois ele santificou o sétimo dia e o abençoou para todas as gerações, como um sinal de santidade para todas as suas obras, conforme Jubileus 2:2:1. A ênfase no sábado como uma lei eterna demonstra que Jubileus não se limita a recitar a história de Gênesis. Revela o significado profundo por trás dos ciclos de tempo que regem toda a criação. O livro nos informa que Adão foi criado no sexto dia, como mencionado em Gênesis, mas acrescenta uma nova dimensão à sua narrativa. Segundo Jubileus, após criar Adão, Deus lhe concedeu mandamentos específicos desde o princípio, incluindo a observância do sábado, leis de pureza e diretrizes sobre casamento e adoração. Essas leis, entregues por anjos, deveriam ser seguidas por Adão e sua descendência como parte da aliança estabelecida entre Deus e a humanidade. Enquanto Gênesis fala das interações diretas de Deus com Adão, Jubileus introduz seres angelicais como mediadores, que ensinam Adão a cumprir os mandamentos divinos. Esses anjos, especialmente os conhecidos como os anjos da presença, garantem que Adão e Eva compreendam as leis de santidade, sacrifício e moralidade. E assim, no sexto dia da segunda semana, conforme a palavra de Deus, trouxemos a Adão todos os animais. E todos os rebanhos, aves e toda criatura que se move sobre a terra e nas águas, cada um segundo sua espécie, foram criados em ordem, as bestas no primeiro dia, o gado no segundo, as aves no terceiro, tudo que caminha na terra no quarto, e o que vive nas águas no quinto. Jubileus 31-2. Essa interação entre os anjos tinha como propósito reforçar que a lei de Deus não é meramente uma criação humana, mas sim parte da harmonia celestial. Os anjos ensinaram a Adão a importância de seguir as leis divinas como um pacto eterno, assim como eles fazem no reino celestial. Será que as leis de Deus, que foram reveladas pelos anjos, foram entregues à humanidade muito antes de Moisés receber os 10 mandamentos? E o que podemos aprender com essas antigas diretrizes? Se você deseja saber mais sobre as leis que Deus deu a Adão e como elas se relacionam com as leis de Moisés, compartilhe conosco nos comentários. Devemos nos aprofundar nas ordenações que foram transmitidas desde os primórdios da criação? Após a queda de Adão e Eva, Jubileus traz novas perspectivas sobre a história de seus filhos, Caim e Abel. Gênesis relata que Caim matou Abel, mas o livro de Jubileus expande os detalhes sobre o que se sucedeu. O ato de Caim é visto como a primeira grande transgressão da lei divina, um pecado que tem repercussões espirituais para toda a humanidade. Contudo, mesmo com a expulsão de Caim, Jubileus destaca que a linhagem justa continua através de Sete, o terceiro filho de Adão. Nesse texto, Sete aparece como uma figura de virtude, ensinado a seguir as leis reveladas pelos anjos. Isso prepara o terreno para que seus descendentes, incluindo Noé, mantenham a aliança com Deus. A narrativa de Noé e do dilúvio é amplamente conhecida, mas Jubileus oferece novas revelações sobre os eventos antes e depois desse cataclismo. O livro não foca apenas na sobrevivência de Noé, mas também na aliança que Deus estabelece com ele, a qual ressalta a importância da pureza, retidão e observância das leis divinas. Antes do dilúvio, Jubileus aprofunda a questão da corrupção da terra,
com ênfase nos nefilins, a prole de anjos caídos e mulheres humanas. Enquanto Gênesis menciona brevemente esses gigantes, Jubileus fornece mais contexto, revelando como eles contribuíram para a maldade que levou Deus a purificar a terra com o dilúvio. E a iniquidade se espalhou pela terra, e toda a carne corrompeu seus caminhos, como homens, gados, bestas, aves e tudo que se movia. Todos se desviaram de seus caminhos e começaram a devorar uns aos outros. Jubileus 5:2. Essa decadência moral não foi apenas resultado do pecado humano, mas também da influência de anjos caídos, que trouxeram conhecimento proibido e desestabilizaram a ordem natural. A resposta de Deus foi imediata. Ele enviou o dilúvio para erradicar essa corrupção, mas preservou Noé e sua família por causa de sua retidão. Após o dilúvio, Jubileus revela que Deus não apenas prometeu nunca mais inundar a terra, como também estabeleceu uma nova aliança com Noé, incluindo leis específicas sobre pureza e sacrifício. Essas diretrizes, que mais tarde foram transmitidas aos israelitas, visavam ajudar a humanidade a manter a santidade e evitar a corrupção que levou ao dilúvio. Um detalhe importante em Jubileus é que Noé foi instruído a observar o sábado e cumprir as mesmas leis sobre sacrifício e pureza que foram dadas a Adão. Essa aliança, um novo capítulo se abriu para a humanidade, destacando também a relevância de manter a obediência às leis divinas, a fim de evitar um novo julgamento. As normas do sacrifício, que seriam mais tarde codificadas na lei mosaica, já estavam sendo praticadas por Noé como parte dessa aliança. Essas diretrizes incluíam orientações sobre como oferecer holocaustos a Deus e como manter a pureza tanto do corpo quanto do espírito. Em Gênesis 12, encontramos Abraão, quando Deus o convoca a deixar sua terra natal e partir para Canaã. Contudo, o livro de Jubileus nos leva ainda mais ao passado, durante a juventude de Abraão, acrescentando uma nova camada à sua narrativa. Segundo Jubileus, Abraão cresceu em um lar repleto de idolatria. Seu pai, Tera, adorava deuses falsos. Essa informação não aparece em Gênesis, mas Jubileus nos apresenta um jovem Abraão que desafia as práticas pagãs ao seu redor, decidindo seguir o único Deus verdadeiro. Ele questionou seu pai: "O que é esse ídolo que você adora?" Ao perceber que era uma imagem de pedra, ele a queimou diante de todos e fugiu para o deserto. Jubileus 11:16-17. Enquanto Gênesis destaca a obediência de Abraão ao chamado divino para deixar sua casa, Jubileus o retrata como um revolucionário, destruindo os ídolos na casa de seu pai e resistindo audaciosamente à idolatria da sua época. Esse ato de rebeldia espiritual prepara o cenário para o papel de Abraão como pai do povo escolhido, que rejeitaria as práticas pagãs e se dedicaria às leis de Deus. Uma das principais diferenças entre Gênesis e o livro de Jubileus é a noção de que Abraão seguiu as leis divinas muito antes do nascimento de Moisés. Em Gênesis, não há menção de Abraão recebendo leis além da aliança da circuncisão em Gênesis 17. Porém, em Jubileus, ele é apresentado como alguém que já observava o sábado, realizava sacrifícios e seguia outras normas que geralmente associamos a Moisés. Segundo Jubileus, essas leis não foram criadas na época de Moisés. Elas foram passadas dos anjos aos patriarcas, começando com Adão. Abraão recebeu esses mandamentos dos anjos e era esperado que os seguisse como parte de sua relação de aliança com Deus, sendo instruído pelos anjos sobre os escritos nas tábuas celestiais. Jubileus 12:25. Ao contrário de Gênesis, onde as ações de Abraão são vistas como parte de sua jornada de fé pessoal, Jubileus o apresenta como alguém que integra um plano cósmico.
ele é guiado por anjos, e as leis que observa fazem parte de uma ordem divina que rege tanto o céu quanto a terra. Essas normas incluem o sábado e diversas leis de pureza que Moisés formalizaria mais tarde. A aliança da circuncisão é um dos momentos mais significativos na história de Abraão. Em Gênesis 17, Deus ordena a Abraão que se circuncide, assim como todos os homens de sua casa, como um sinal da aliança. Mas Jubileus vai além, revelando que isso não era apenas um ato simbólico, era parte de uma lei cósmica inscrita nas tábuas celestiais. De acordo com Jubileus, a circuncisão não era apenas um sinal para os descendentes de Abraão, era uma lei divina que existia desde a criação do mundo. Esta aliança foi gravada nas tábuas celestiais, consideradas o plano de Deus para a criação, contendo todas as leis que regem tanto anjos quanto humanos. E esta lei é para todas as gerações, eternamente, sem circuncisão dos dias, pois é uma ordenança perpétua, ordenada e escrita nas As tábuas celestiais em Jubileus 15 e 25 trazem à tona um tema central em Gênesis, a obediência de Abraão ao chamado divino. No entanto, Jubileus amplia essa narrativa, revelando que esse ato é parte de um plano celestial muito mais abrangente. A circuncisão transcende um simples sinal físico, é um meio de harmonizar-se com as leis cósmicas que regem o universo. Um dos episódios mais marcantes de Gênesis, conhecido como a Akedah, encontra-se em Gênesis 22, 1 a 19, onde Deus desafia a fé de Abraão ao pedir que ele sacrifique seu filho Isaque. Jubileus reinterpreta essa história, adicionando novas camadas de significado. Nesse contexto, o teste vai além da relação entre Abraão e Deus. Ele se insere em uma luta espiritual mais ampla. Jubileus revela que o anjo Masta, frequentemente associado a Satanás, sugere esse teste a Deus, na expectativa de que Abraão falhe. Mema simboliza as forças malignas, sempre tentando desestabilizar os justos. O texto destaca que anjos intervieram durante o sacrifício e que Deus permitiu essa provação para demonstrar que a fé de Abraão supera as tentações do mal. E eu me coloquei diante dele e diante do príncipe de Masta, e o Senhor disse: Não ponhas a mão sobre o menino, nem lhe faças nada, pois eu mostrei que ele teme ao Senhor. Jubileus 18 e 10. Essa narrativa em Jubileus acrescenta um novo nível de profundidade espiritual. Não se trata apenas de um teste de obediência, mas de uma batalha cósmica entre o bem e o mal. Embora Masta tente levar Abraão ao fracasso, a intervenção divina confirma que a fidelidade sempre prevalece sobre o mal. Enquanto em Gênesis a ênfase está no desafio pessoal de Abraão, em Jubileus a história se insere em um contexto espiritual mais amplo, envolvendo forças angélicas e a eterna luta entre o bem e o mal. Em Gênesis 25, 23, somos informados de que, mesmo antes do nascimento de Jacó e Esaú, Deus revelou à mãe deles, Rebeca, que os dois irmãos seriam líderes de nações distintas e que o mais velho, Esaú, serviria ao mais novo, Jacó. Jubileus amplia essa profecia, sublinhando que não se tratava apenas de uma rivalidade familiar. Era parte de um plano cósmico em que Jacó deveria herdar a bênção e dar continuidade à linhagem da justiça iniciada por Abraão. O livro insere um elemento de predestinação, revelando que Jacó foi escolhido desde o seu nascimento para manter a aliança, enquanto Esaú estava destinado a se desviar do propósito divino. Jubileus destaca que Isaque e Rebeca foram alertados sobre a natureza rebelde de Esaú e sua futura oposição aos descendentes de Israel. E o Senhor disse a ela: 2 nações serão divididas do seu ventre, e uma nação será mais forte que a outra, e o maior servirá ao menor. Jubileus 19 e 13
refletindo Gênesis 25 e 23. Assim, duas nações se originam dela, e dois povos serão separados. Um será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Em Gênesis, testemunhamos essa disputa se desenrolar através da astúcia de Jacó e da impulsividade de Esaú. Mas Jubileus esclarece que Jacó sempre deveria receber o direito de primogenitura, e que suas ações, embora enganosas, faziam parte do cumprimento de um plano divino. Uma das principais distinções em Jubileus é a representação de Esaú como algo além de um irmão que perde seu direito de primogenitura. Jubileus enfatiza que Esaú simboliza uma linhagem de rebelião contra o povo escolhido de Deus. Seus descendentes são vistos como uma nação que se levantará em oposição a Israel, concretizando a profecia de que o mais velho servirá ao mais novo, enquanto Gênesis menciona a hostilidade entre Esaú e Jacó após a disputa pelo direito de primogenitura. O livro de Gênesis 27:41 nos apresenta um tema que é expandido em Jubileus, revelando como os descendentes de Esaú se tornariam uma nação que se opõe diretamente à linhagem de Jacó, os futuros israelitas. Essa narrativa faz parte de um conflito cósmico que Jubileus frequentemente destaca: a batalha entre a retidão de Jacó e a rebeldia de Esaú. Esaú, ao tomar suas esposas e filhos, partiu para a região montanhosa de Seir, onde estabeleceu sua vida. Ali, Esaú se transformou em uma nação que oprimia os descendentes de Jacó, conforme Jubileus 37, 1, que remete a Gênesis 36, 8. Assim, Esaú, conhecido como Edom, se firmou nas montanhas de Seir. Jubileus deixa claro que a rebelião de Esaú não era apenas um conflito pessoal, mas um embate nacional. Seus descendentes se tornariam adversários frequentes dos israelitas, refletindo a luta espiritual iniciada por seus antepassados. Um dos momentos mais marcantes na trajetória de Jacó é a bênção que recebe de seu pai Isaque, conforme narrado em Gênesis. Essa bênção assegura que Jacó será o patriarca das 12 tribos de Israel. No entanto, Jubileus aprofunda essa narrativa, ressaltando que Jacó não apenas recebeu uma bênção, mas também a continuidade das leis divinas transmitidas desde Abraão. Segundo Jubileus, após a bênção, Deus e os anjos revelam a Jacó as leis que ele e seus descendentes devem seguir, incluindo a observância do sábado, as normas de pureza e as regras do calendário sagrado, que mais tarde seriam formalizadas na legislação mosaica. Jacó é apresentado como o guardião dessas leis, incumbido de assegurar que seus descendentes, os futuros israelitas, as sigam em seu relacionamento de aliança com Deus. E à noite, o Senhor aparece a ele e diz: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaque. A terra onde você está deitado, eu dou a você e à sua descendência, e sua semente será como as estrelas do céu. Jubileus 27, 23, referência a Gênesis 28, 1, 12, 15. A visão da escada e a promessa divina a Jacó, conforme relatado em Jubileus, mostram que as leis que ele recebe são parte de uma ordem cósmica que rege tanto o céu quanto a terra. Essa ênfase em Jacó como o herdeiro da lei divina eleva seu papel além do simples direito de primogenitura. Ele se torna o guardião dos mandamentos eternos de Deus, conectando-se às tábuas celestiais mencionadas anteriormente. Jubileus não se limita a explorar a rivalidade entre Jacó e Esaú. Ele expande essa tensão em uma visão profética da luta contínua entre seus descendentes. O texto sugere que as nações que surgem de Esaú estarão em constante oposição aos descendentes de Jacó, os israelitas, ao longo da história. Esse conflito transcende a animosidade entre irmãos, conectando-se a uma batalha espiritual
entre a justiça de Jacó e a rebelião de Esaú. Em Jubileus, essa luta profética não se resume a disputas territoriais. Ela é parte de uma guerra cósmica maior entre as forças do bem e do mal. A linhagem de Esaú representa nações que se tornarão inimigas do povo escolhido de Deus. E essa tensão é palpável ao longo da narrativa bíblica. Essa oposição espiritual entre Israel e os descendentes de Esaú é crucial na visão apocalíptica de Jubileus, ligando o conflito aos tempos finais. Assim, quando Jacó e seus filhos descem ao Egito em busca de José, os filhos de Esaú permanecem na terra de Edom, e a inimizade entre essas nações se estabelece. Jubileus 45:3, referência a Gênesis 33:16, nos mostra que, a partir daquele dia, Esaú iniciou seu caminho de volta para Seir. Essa visão de uma luta espiritual contínua é um eco que ressoa através da história. A luta simboliza temas profundos dos jubileus, onde a saga dos patriarcas insere-se em um plano cósmico maior, que abrange não apenas a linhagem de Abraão, mas também os destinos das nações e a batalha definitiva entre o bem e o mal. No livro de Gênesis, testemunhamos o nascimento dos 12 filhos de Jacó, frutos de suas esposas, Lia e Raquel, além de suas servas. Esses 12 filhos, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, José e Benjamim, se tornam os líderes das tribos de Israel. No entanto, os jubileus introduzem uma dimensão de ordem divina no nascimento desses filhos, revelando que suas chegadas ao mundo não foram meramente frutos de relacionamentos humanos, mas sim parte de um plano divinamente traçado. Segundo os jubileus, tanto o tempo quanto a sequência dos nascimentos foram determinados por Deus, em perfeita harmonia com o calendário sagrado. O texto ressalta que cada filho nasceu conforme o cronograma divino, integrando seus nascimentos ao plano cósmico maior. As esposas e servas de Jacó trouxeram à luz seus 12 filhos, cada um no tempo estabelecido pelo Senhor, com seus destinos já escritos nas tábuas celestiais. Jubileus 28, 10 e 12, referência de Gênesis 29, 31 a 32, 34. Enquanto Gênesis se foca em narrar os eventos que cercam esses nascimentos, os jubileus enfatizam que estavam predestinados, reforçando a ideia de que as 12 tribos eram parte do desígnio divino para o mundo. Um dos momentos marcantes em Gênesis é a história de Rúben, o primogênito de Jacó, que perde seu status após cometer um pecado grave. Gênesis 35, 22. Os jubileus ampliam essa narrativa, destacando as consequências espirituais de suas ações e esclarecendo por que Judá e Levi se sobressaem. Nesse contexto, o pecado de Rúben é visto como uma transgressão das leis divinas, estabelecidas muito antes, não apenas uma falha pessoal, mas uma violação espiritual que o impede de liderar as tribos. Isso abre caminho para Judá, o quarto filho, emergir como líder e Levi assumir o sacerdócio, ambos alinhados com a ordem divina de Deus. Devido ao seu erro, Rúben não é considerado na herança, enquanto Judá é escolhido como príncipe entre seus irmãos e Levi para o sacerdócio eterno. Jubileus 33, 10, referência de Gênesis 49, 34. Embora Gênesis mencione a desqualificação de Rúben, os jubileus enfatizam como isso se alinha com o plano cósmico. A ascensão de Judá é parte da lei eterna de Deus, enquanto Levi é consagrado ao sacerdócio, conectando seus destinos ao grande quadro espiritual que define o futuro de Israel. Na Bíblia, a tribo de Levi é dedicada ao sacerdócio, com figuras como Moisés e Arão surgindo dessa linhagem. Êxodo 28. Mas nos jubileus, o papel de Levi é apresentado como parte de um mandamento eterno.
O texto reforça que o sacerdócio de Levi não era apenas uma questão de tradição tribal. Foi estabelecido nas tábuas celestiais antes mesmo da formalização do sacerdócio levítico sob Moisés. Nos jubileus, Levi é escolhido por Deus para ser o líder espiritual das tribos, incumbido de assegurar que as leis divinas fossem respeitadas. Seu papel sacerdotal é descrito como parte de uma ordem cósmica, e ele recebe responsabilidades especiais que conectam o céu e a terra. Levi foi separado para o sacerdócio eterno, designado a oferecer sacrifícios e mediar entre o povo e o Senhor, pois sua missão estava escrita nas tábuas celestiais. Jubileus 32:17 faz referência a Gênesis e Êxodo 28, onde os descendentes de Levi são designados como sacerdotes. Enquanto Gênesis e Êxodo se concentram no sacerdócio levítico durante a era de Moisés, Jubileus destaca que a função de Levi era parte do plano divino desde o início. Isso revela que o sacerdócio levítico não era apenas uma resposta a eventos históricos, mas uma peça fundamental da ordem cósmica que antecede os acontecimentos no Monte Sinai. Em Gênesis, os 12 filhos de Jacó se tornam líderes das 12 tribos, e suas histórias se desenrolam até que se estabelecem na Terra Prometida. Por outro lado, Jubileus nos apresenta as tribos não apenas como herdeiras do território, mas como guardiãs da lei divina, encarregadas de preservar os mandamentos transmitidos por Abraão e Isaque. Segundo Jubileus, cada tribo possui uma responsabilidade espiritual única e deve obedecer às leis inscritas nas tábuas celestiais. O texto enfatiza que as 12 tribos foram escolhidas não só para herdar a terra, mas também para serem administradoras dos preceitos de Deus, assegurando que suas leis sejam respeitadas por todas as gerações. O Senhor declarou a Jacó: "Estas são as leis destinadas a seus filhos e descendentes, para sempre escritas nas tábuas celestiais, para que possam segui-las e viver." Jubileus 29:6 traz à tona as bênçãos de Jacó para seus filhos. E enquanto Gênesis nos conta que os filhos de Jacó se tornaram os líderes das tribos, Jubileus acrescenta que eles também foram incumbidos de garantir que os mandamentos do Senhor fossem transmitidos às futuras gerações. Cada tribo desempenha um papel cósmico na preservação da ordem divina, unindo suas ações ao destino espiritual de Israel. Em Gênesis, os irmãos de José o vendem como escravo, motivados pela inveja do favoritismo de seu pai, conforme Gênesis 37. No entanto, Jubileus reinterpreta esse fato, destacando suas consequências cósmicas. Para Jubileus, a traição dos irmãos vai além de uma mera disputa familiar. É uma violação grave da ordem divina, e a culpa deles transcende a narrativa de Gênesis. A venda de José é vista em Jubileus como um pecado enorme contra a lei celestial, e os irmãos são advertidos de que enfrentarão a punição divina a menos que se arrependam. Essa é uma diferença crucial em relação a Gênesis, onde a ênfase está na rivalidade pessoal e na culpa. Em Jubileus, as ações dos irmãos têm repercussões cósmicas, perturbando o plano divino e os colocando sob o julgamento de Deus. E assim, seus irmãos venderam José como escravo, e seu pecado foi registrado nas tábuas celestiais, pois violaram as leis eternas, sendo decretado que seus descendentes padeceriam até que se arrependessem de sua grande transgressão. Jubileus 34, 4-9. Essa ênfase nas tábuas celestiais insere seu erro em uma ordem cósmica mais ampla, ligando suas ações ao futuro sofrimento de Israel sob a escravidão no Egito. Essa traição prepara o cenário para o plano de Deus de redimir a nação de Israel através do Êxodo, previamente anunciado no Reino Celestial. Em Gênesis, a ascensão de José ao poder no Egito é atribuída à sua sabedoria
e habilidade de interpretar sonhos. Gênesis 41. Mas Jubileus amplia essa narrativa, revelando que a elevação de José fazia parte de um plano divino escrito nas tábuas celestiais. Seu sucesso no Egito não se deveu apenas às suas habilidades, mas porque Deus já havia determinado seu papel como salvador dos israelitas. Jubileus sublinha que a ascensão de José ao poder era parte do design celestial destinado a moldar as circunstâncias necessárias, o que levaria ao êxodo. O destino de José era guiar sua família até o Egito, onde mais tarde eles se tornariam escravizados, mas seriam libertados pela intervenção milagrosa de Deus. As tábuas celestiais já anunciavam que José governaria o Egito e que, por meio dele, os filhos de Israel seriam salvos da fome, embora também ficassem ligados ao Egito por um tempo. Jubileus 42.2. Assim, a trajetória de José é apresentada como um evento de proporções cósmicas, com sua ascensão ao poder servindo a um propósito divino muito mais amplo para a libertação de Israel. Jubileus estabelece uma conexão direta entre o sucesso de José e a ordem celestial, evidenciando que não se tratou apenas de sorte ou habilidade humana, mas de um plano cuidadosamente elaborado. Um dos aspectos mais fascinantes de Jubileus é a participação dos anjos na vida de José. Enquanto em Gênesis, José é mostrado tendo uma relação íntima com Deus por meio de seus sonhos, Jubileus expande essa narrativa ao introduzir os anjos, que guiam e protegem José em sua jornada. O texto revela que os anjos foram enviados por Deus para vigiar José desde o momento em que foi vendido como escravo, assegurando que ele cumprisse seu destino no Egito. Esses seres celestiais intervieram em momentos cruciais, protegendo-o de perigos e garantindo que ele permanecesse fiel a Deus. E o Senhor enviou seus anjos para acompanhar José em sua jornada ao Egito, para que sua vida, preciosa aos olhos do Senhor, não se perdesse, pois seu caminho já estava escrito nas tábuas celestiais. Jubileus 34:21. Este detalhe sobre a proteção angelical acrescenta uma dimensão espiritual à história de José, que não aparece em Gênesis. A jornada de José não foi apenas uma sequência de eventos felizes. Ela foi cuidadosamente planejada por Deus, com os anjos garantindo que ele ascendesse ao poder e, assim, salvasse sua família. Uma das diferenças mais marcantes entre Gênesis e Jubileus é a conexão da vida de José com o Êxodo. Em Gênesis, o papel de José se encerra quando sua família se estabelece no Egito, enquanto em Jubileus, sua vida é apresentada como profética, prenunciando a escravidão e a futura libertação dos israelitas. De acordo com Jubileus, a ascensão de José ao poder no Egito não era apenas para salvar sua família da fome, mas também para cumprir uma profecia que culminaria no Êxodo. O texto revela que José tinha consciência da futura escravidão de seus descendentes e que estava preparando o caminho para a libertação deles. E José disse a seus irmãos: Eu morrerei, mas Deus visitará vocês e os fará subir desta terra para a terra que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Não temam, pois essas coisas estão escritas e seladas nas tábuas celestiais. Jubileus 46:9. Esse aspecto profético não é tão evidente em Gênesis, onde a morte de José é vista como o fim de sua história. Contudo, em Jubileus, a morte de José é interpretada como uma transição, dando início à escravidão de Israel, mas também como uma promessa de que eles seriam libertados do Egito. Isso vincula a vida de José ao plano cósmico de redenção que se concretizaria por meio do Êxodo. No livro de Gênesis, a escravidão de Israel começa com a ascensão de um novo faraó, que não conhecia José, e começa a oprimir os israelitas.
Êxodo 1, 8 a 14. Já em Jubileus, esse período de escravidão é visto como parte de uma profecia que já havia sido registrada nas tábuas celestiais. Segundo Jubileus, Deus já havia predito a escravidão de Israel muito antes de acontecer, integrando isso ao seu plano divino. Um plano para guiá-los rumo ao êxodo e à entrega da lei mosaica. Este projeto profético está intimamente ligado ao papel de José, que levou Israel ao Egito inicialmente. Enquanto José protegeu Israel da fome, sua estadia no Egito estava destinada a culminar em escravidão, um fato que, por sua vez, evidenciaria o poder divino em libertar seu povo. Estava escrito nas tábuas celestiais que eles enfrentariam opressão no Egito, mas Deus os resgataria com grande força e maravilhas, glorificando assim seu nome. Jubileus 48:1. Portanto, o tempo que Israel passou no Egito não é meramente um relato histórico, mas parte de uma narrativa espiritual mais ampla, onde sua escravidão e o subsequente êxodo foram preordenados para exaltar a glória de Deus. O sofrimento dos israelitas é apresentado como uma etapa essencial, preparando-os para receber as leis que seriam reveladas no Monte Sinai. No Êxodo, testemunhamos Deus atuando de forma direta para desencadear as pragas e libertar Israel da tirania de Faraó. Êxodo 7-12. Contudo, Jubileus acrescenta uma nova camada de guerra espiritual à narrativa, apresentando anjos como protagonistas no embate entre Deus e Faraó. De acordo com Jubileus, a opressão de Israel fazia parte de uma batalha espiritual entre as forças do bem e do mal. Masta, frequentemente associado a Satanás, aparece como um agente ativo na dureza do coração de Faraó e no aumento do sofrimento dos israelitas. Masta e seus espíritos malignos teriam instigado os egípcios a oprimir Israel com ainda mais rigor, testando sua lealdade a Deus. O príncipe de Masta se opôs a eles, buscando destruí-los com um trabalho árduo que os afastasse da fé no Senhor. Jubileus 48,9. Assim, Jubileus acrescenta uma dimensão cósmica à escravidão de Israel, revelando que não se tratava apenas de uma luta por poder político. Forças espirituais estavam operando para minar o plano de Deus para a libertação de seu povo. As pragas do Egito não são apenas manifestações de julgamento divino, mas parte de um conflito cósmico mais amplo, com Masta tentando obstruir o êxodo de Israel. Em Jubileus, as tábuas celestiais têm um papel crucial, esclarecendo que as leis e o tempo do êxodo estavam entrelaçados com o plano eterno de Deus. Segundo Jubileus, o êxodo não foi apenas uma resposta ao sofrimento de Israel, foi meticulosamente cronometrado e preordenado de acordo com o calendário divino escrito nas tábuas celestiais. O livro enfatiza que o tempo do êxodo estava vinculado à observância de leis sagradas e que a libertação de Israel visava alinhá-los com a ordem divina. Jubileus esclarece que o período de Israel no Egito, seu sofrimento e o momento de sua libertação foram todos determinados antecipadamente, com as ações de Deus em perfeita sintonia com a linha do tempo cósmica. E estava escrito nas tábuas celestiais que no 14º dia do primeiro mês, no tempo determinado, Deus retiraria Israel do Egito, pois esse era o dia escolhido desde a fundação do mundo. Jubileus 49.1. Esse aspecto é exclusivo de Jubileus. Enquanto o Êxodo foca nos acontecimentos que conduziram e ocorreram durante as pragas, Jubileus introduz a ideia de que o tempo do Êxodo fazia parte de um calendário pré-estabelecido, ligado às leis cósmicas do universo. Isso transforma o Êxodo em algo além de um mero evento histórico. É parte do tecido espiritual da criação. As 10 pragas em Êxodo, Êxodo 7-12, são uma exibição impressionante do poder de Deus,
enviadas para forçar Faraó a libertar os israelitas. No entanto, em Jubileus, as pragas carregam um significado cósmico. Elas não são apenas punições divinas, e também gestos simbólicos que simbolizam a derrota dos deuses egípcios e das forças espirituais que os sustentam. Jubileus nos revela que cada praga tinha como propósito desmantelar as divindades falsas do Egito, provando que apenas o Deus de Israel detinha o verdadeiro poder sobre o céu e a terra. Cada uma dessas pragas foi um golpe não só contra Faraó, mas também contra os governantes espirituais do Egito, enfraquecendo as forças das trevas que tentavam manter Israel em cativeiro. O Senhor enviou as pragas ao Egito, não apenas para julgar Faraó, mas para demonstrar que os deuses egípcios eram insignificantes diante dele, pois se tratavam de forças ilusórias incapazes de se sustentar diante do Todo-Poderoso. Jubileus 4:11 nos apresenta essa visão, onde as pragas se inserem em um grande conflito cósmico entre o bem e o mal, com o Deus de Israel derrotando tanto as forças físicas quanto as espirituais do Egito. Jubileus também menciona que Mema e suas forças malignas estavam em ação nos bastidores, tentando impedir que Faraó libertasse Israel, mas o poder divino prevaleceu em todas as circunstâncias. No livro do Êxodo, vemos Moisés recebendo diretamente as instruções do Senhor no Monte Sinai, mas Jubileus acrescenta um detalhe importante. Essas leis já existiam, inscritas nas tábuas celestiais, muito antes de Moisés. Segundo Jubileus, essas tábuas são um registro cósmico de todas as leis de Deus, estabelecidas desde a criação, servindo de guia para anjos e humanos. Jubileus enfatiza que Moisés foi somente o mensageiro humano de leis que haviam sido pré-estabelecidas para toda a eternidade. Assim, a lei mosaica não é apenas um conjunto de diretrizes para os israelitas, mas sim parte de uma ordem divina que rege todo o universo. Isso indica que as leis designadas a Moisés sempre estiveram destinadas a ser reveladas, com seu tempo alinhado ao calendário divino. E a lei, juntamente com o testemunho, foi ordenada e gravada nas tábuas celestiais, criadas até mesmo antes da fundação do mundo, para guiar todas as gerações dos filhos de Israel. Jubileus Cus Visitoista Seitseman. Enquanto o Êxodo se concentra na revelação impactante da lei no Sinai, Jubileus a apresenta como parte de um plano cósmico maior. As leis já estavam registradas no céu, aguardando o momento certo para serem reveladas a Moisés e ao povo de Israel. Um dos aspectos mais intrigantes de Jubileus é a afirmação de que a lei mosaica já era observada muito antes de Moisés. Enquanto a Bíblia clássica descreve Abraão, Isaque e Jacó como homens justos, não menciona que lhes foi dada a totalidade da lei. Jubileus, por sua vez, assegura que os patriarcas já praticavam o sábado, realizavam sacrifícios e seguiam muitas das leis que mais tarde seriam transmitidas a Moisés. Isso transforma a lei mosaica em uma restauração e não em uma novidade, de mandamentos que foram passados desde o início dos tempos. Os patriarcas receberam essas orientações por meio de revelações divinas e da assistência dos anjos. Por exemplo, Abraão é retratado como aquele que seguia o sábado e as leis alimentares muito antes de serem oficialmente entregues a Israel, pois ele guardava o sábado, circuncidava seus filhos e seguia os mandamentos do Senhor que estavam registrados nas tábuas celestiais, com a lei sendo revelada a ele por meio dos anjos de Deus. Jubileus Sedamnaest Sati Idvadeset Osam Minuta. Assim, Jubileus nos apresenta a lei como um código eterno dado a todos os justos desde Adão, sendo Moisés apenas o escolhido para transmiti-la em sua forma completa à nação de Israel. Uma das contribuições mais singulares de Jubileus para a história
A lei mosaica destaca de maneira significativa o calendário cósmico. Nos jubileus, a observância do tempo, especialmente durante os festivais de sábado e os anos jubilares, é fundamental para a ordem divina. Essas regras sobre a contagem do tempo são apresentadas como parte das tábuas celestiais, e segui-las é interpretado como uma forma de harmonizar-se com o ritmo divino do universo. Nos jubileus, o calendário solar é priorizado em relação ao lunar, com um ano contendo 364 dias. Este sistema é visto como a maneira correta de cumprir os mandamentos de Deus, assegurando que todos os festivais e sábados ocorram nos dias adequados. Os jubileus alertam que desviar desse calendário divino pode resultar em desordem espiritual, o que explica a importância das leis de contagem do tempo na lei mosaica. E o Senhor se dirigiu a Moisés dizendo: registre para Israel a lei do sábado e os festivais, pois esses tempos estão estabelecidos nas tábuas celestiais, e você deve observá-los fielmente para não errar. Jubileus 52. Esse foco no calendário cósmico não é tão evidente na Bíblia tradicional, onde o sábado e os festivais são mencionados, mas sem a mesma ênfase em suas origens cósmicas. Os jubileus reafirmam que seguir esse calendário é essencial para permanecer na graça de Deus, pois alinha a vida humana ao plano divino. Enquanto a lei mosaica na Bíblia é destinada especificamente aos israelitas, os jubileus apresentam essas leis como eternas e obrigatórias, não apenas para Israel, mas para todas as gerações e até mesmo para os anjos. O livro de Jubileus destaca que as leis inscritas nas tábuas celestiais não são meras orientações temporárias para uma única nação. São mandamentos eternos que governam tanto o céu quanto a terra. Nos jubileus, as leis entregues a Moisés devem ser seguidas por toda a criação de Deus, incluindo os anjos, que são descritos como guardiões do sábado e observadores dos festivais divinos no céu. Isso integra a lei mosaica à ordem universal, estendendo-se além da humanidade e conectando o reino espiritual ao físico. A lei que foi concedida a Moisés no Monte Sinai é eterna, sendo observada tanto no céu quanto na terra. Os anjos guardam o sábado, e os justos seguirão os mandamentos para sempre. Jubileus 50:13. Essa noção de lei eterna não é tão explícita na Bíblia tradicional, que se concentra na aliança entre Deus e Israel. Nos jubileus, no entanto, a lei é apresentada como parte fundamental da estrutura do universo, ligando anjos e humanos à ordem cósmica de Deus. Nos jubileus, o futuro de Israel não é deixado ao acaso. Faz parte de uma linha do tempo divinamente estabelecida, escrita nas tábuas celestiais desde o princípio dos tempos. Essa linha do tempo traça a ascensão e queda das nações, o exílio e retorno de Israel, e o juízo que virá sobre o mundo. Tudo que ocorre na história humana, da criação ao juízo final, segue o cronograma cósmico registrado no céu. Uma das particularidades dos jubileus é a afirmação de que esses eventos são preordenados e nada acontece fora do plano divino de Deus. O livro oferece uma visão profética da jornada de Israel, esclarecendo que seu exílio, sofrimento e restauração estavam todos escritos nos registros celestiais, devendo se desenrolar conforme o calendário divino. E tudo o que está por vir sobre Israel foi registrado nas tábuas celestiais, desde sua rebelião até sua redenção, com os tempos específicos para sua libertação definidos há muito tempo, Jubileus 23 e 32. Enquanto Gênesis e Êxodo se concentram em eventos específicos na história de Israel, a narrativa dos jubileus nos proporciona uma perspectiva abrangente, revelando que o destino de Israel integra um plano cósmico maior já estabelecido.
Este texto destaca de maneira marcante a importância dos anjos na trajetória de Israel, ressaltando que sua atuação se torna ainda mais crucial nos tempos finais. Nos jubileus, os anjos do Senhor desempenham o papel de executores do juízo divino sobre as nações, assegurando que a vontade de Deus se cumpra tanto nos céus quanto na terra à medida que se aproxima o fim dos tempos. A obra descreve como os anjos descerão para distinguir os justos dos ímpios, reunindo aqueles que permaneceram leais aos mandamentos divinos. Além disso, o livro de Jubileus nos apresenta a ideia de que Mitima, o líder dos espíritos malignos, será aprisionado e lançado no abismo, simbolizando a derrota definitiva das forças das trevas. O Senhor enviará seus mensageiros para reunir os escolhidos, amarrando o príncipe dos espíritos malignos e lançando-o no abismo até o grande julgamento, quando será destruído para sempre. Jubileus 23, 29. Essa representação dos anjos como instrumentos da justiça divina traz uma dimensão singular à profecia dos últimos dias. Enquanto a Bíblia tradicional menciona anjos no contexto do juízo, como no Apocalipse, os jubileus oferecem uma visão mais detalhada de seu papel na batalha espiritual que ocorrerá nos tempos finais. Um dos temas principais nos jubileus é a visão profética da redenção de Israel. O texto enfatiza que, apesar das rebeliões e do exílio, Deus já determinou um momento em que o povo será restaurado à sua terra e renovado em sua aliança com ele. Essa restauração transcende um mero evento político. É uma renovação espiritual que se alinha com o plano universal registrado nas tábuas celestiais. De acordo com os jubileus, a redenção de Israel ocorrerá após um período de grande tribulação, tempo em que a nação será purificada, a lei restabelecida e o povo caminhará novamente em santidade, preparando-se para a chegada do Messias e a implantação do reino de Deus na terra. Chegará o dia em que os filhos de Israel se voltarão para o Senhor com todo o coração, e ele os reunirá das nações, estabelecendo-os em sua terra, conforme registrado nas tábuas celestiais. Jubileus 23, 26. Enquanto a Bíblia tradicional também menciona a restauração de Israel, como em Isaías e Jeremias, os jubileus acrescentam a nuance de que essa restauração faz parte de uma linha do tempo predeterminada, com eventos específicos já documentados nos registros celestiais. Nos últimos dias, os jubileus falam da chegada de um reino messiânico, onde o governante escolhido por Deus, muitas vezes identificado como o Messias, instaurará a justiça na terra. O livro enfatiza que esse reino marcará o fim da era atual e o início do reinado eterno de Deus, onde a lei será respeitada e os justos herdarão a terra. O juízo final nos jubileus envolve a separação entre justos e ímpios, com estes últimos sendo lançados no lago de fogo, onde sofrerão destruição eterna. Masta e seus espíritos malignos serão derrotados, e o Messias reinará em paz e justiça. Essa visão dos últimos tempos ressoa com a imagem apocalíptica do livro do Apocalipse, mas os jubileus trazem um foco adicional na importância da lei e na restauração da ordem cósmica, com o Senhor estabelecendo seu reino na terra, onde os justos reinarão com ele, pois a lei será escrita em seus corações, enquanto os ímpios enfrentarão seu destino no lago de fogo. Nos Jubileus 5013, este reino messiânico apresenta uma visão de um mundo restaurado, onde a lei é respeitada plenamente e os justos são recompensados por sua lealdade. O juízo final traz a derrota incontestável do mal, dando início a uma era de paz eterna. Se você encontrou valor nesta jornada pelo livro dos Jubileus e em sua perspectiva cósmica única da história bíblica, não hesite em compartilhar este vídeo com aqueles que possam se interessar
por esses profundos mistérios. Ao fazer isso, você nos ajuda a continuar desvendando textos antigos e revelando as camadas ocultas do plano eterno de Deus. Não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no Deep Bible Stories e participar da conversa nos comentários. Juntos, podemos nos aprofundar ainda mais nessas fascinantes percepções bíblicas.